Olá, galerinha da mecânica, sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors. Hoje vamos conversar um pouco sobre velas. Tem bastante dúvidas ainda, tá? Sobre esse componente aqui, usado em todo que motor de combustão. Pode ser a gasolina, pode ser a querosene, sim, tem também motores a querosene, como não? Ou álcool. Ele vai precisar de uma vela para queimar a mistura ar combustível para produzir a queima, a ignição de tal mistura, certo? E tem algumas coisas que é bom a gente entender, conhecer, para evitar algum dano que possa chegar a acontecer nas nossas ferramentas, certo? Vamos lá então, me acompanha no vídeo, roda a vinheta. Muito bem, não tenho todas as velas que eu gostaria de ter aqui para fazer esse conteúdo, mas esses aqui vai dar para o gasto, certo? Para quem é das antigas e conheceu as Yamaha dois tempos, RD, RX, DT, RDZ, TDR, uma quantidade de motocicletas dois tempos, talvez lembre que às vezes acontecia de furar o centro do pistão daquelas motos, um furo, parava de funcionar, o furo ia de lado a lado. Esse aí poderia ter várias causas: regulagem, tá? Incorreta do carburador, entrada de ar, combustível adulterado, mas o que nos interessa hoje é a vela, certo? Vamos falar do grau térmico da vela. O que é o grau térmico da vela? Vamos ver como é que eu posso explicar para vocês. É a capacidade da vela, tá? A vela esquenta, ela está funcionando, ela está lá no topo do cilindro. Obviamente, ela produz a centelha para queimar a misturar combustível e ela vai acumulando calor, vai esquentando e cada vez esquenta mais e mais. E ela tem que ceder parte desse calor para o cilindro, para o cabeçote, para a parte de cima do motor onde ele está parafussado, ele tem que ceder esse calor. Então, o grau térmico se refere à capacidade da vela de ceder, de doar, de dissipar, de deixar sair o calor dela, do corpo da vela, hacia o conjunto do motor, cilindro, pistão, dissipar esse calor, certo? Como a gente está falando de motosserras, roçadeiras, o cilindro e o pistão, obviamente, ele é refrigerado, o ar passa por ele, o ar da ventoinha passa por ele e faz a troca térmica, tira o calor do cilindro, expulsa ele para fora, injetando ar frio desse lado aqui. O ventilador está girando, o volante, e está fazendo a troca térmica. Então, a vela, ela tem que ter essa capacidade de resfriar, ceder o calor que está sendo acumulado nela para o cilindro e assim o ar tirar ele fora, tirar esse calor, fazer a troca térmica e estabilizar a temperatura no grau certo para trabalhar, nem muito frio, nem muito quente. Existem motores que trabalham em baixas rotações, não tem muito giro, não aquecem muito, são motores que trabalham mais frio. E nesse caso, a vela que ele vai precisar vai ser uma vela quente, certo? É uma vela quente. E não é que você vai comprar a vela na loja, ele vai tirar da caixa e você não vai conseguir segurar porque está quente, não. Não é isso aí. Uma vela quente, o que ela faz? Ela tem menos capacidade de dissipar o calor que acumula no corpo dela, da vela. Ele cede menos calor para o cilindro, mantendo uma temperatura um pouco mais alta na vela. E por que a gente precisa dessa temperatura mais alta em um motor que trabalha em baixo giro, baixa rotação? Porque se a vela for muito fria, ela trabalhar muito fria, ela vai molhar, vai trabalhar com umidade, excesso de umidade, não vai produzir uma queima, tá? Uma queima total do combustível. E o motor também vai trabalhar mais frio, ele não vai queimar totalmente o combustível, tornando a máquina mais
gastadora, ela vai consumir mais combustível e vai poluir também mais o ambiente, certo? Então, um motor que trabalha frio em baixa rotação, que não levanta muito giro, ele vai precisar de uma vela mais quente. E um motor que trabalha em alto giro, que esquenta bastante, ele vai precisar de uma vela mais fria. Uma vela que tenha bastante capacidade de dissipar o calor acumulado nela, certo? Uma vela que dissipe o calor, que passe praticamente a maior parte do calor acumulado no corpo da vela para o cilindro, para o ar conseguir resfriar o motor e assim a vela não aquecer demais. Então vocês têm vela fria, vela quente, para diferentes tipos de motores, certo? E o que nos leva ao comentário do começo do vídeo sobre o furo do pistão de motor 2 tempos acontecer. Ele derrete, simplesmente derrete o alumínio, acaba derretendo por excesso de temperatura. E uma das causas, um dos motivos pode ser uma vela com grau térmico errado. Por exemplo, um motor que trabalha em alto giro, esquenta bastante com uma vela muito quente, certo? Uma vela que dissipa pouco o calor que acumula nela para o cilindro. Então, o que acontece? Ele acaba gerando uma temperatura muito alta nessa parte da vela aqui e cria um ponto quente no pistão. E ele também se vê... É mais fácil acontecer isso aí quando o pistão está carbonizado. O carvão fica incandescente, esquenta tanto a vela e o topo do pistão esquenta tanto que a vela fica incandescente. O topo do pistão, o carvão no topo do pistão fica incandescente e a temperatura só aumenta à medida que o motor está funcionando. Chega uma hora que ele esquenta tanto que faz um furo, certo? Esse aí é o perigo de usar uma vela de grau térmico errado. As motosserras e roçadeiras, na grande maioria hoje em dia, estão vindo com o grau 7, tá? É uma vela média. E como é que a gente entende como uma vela é média, quente ou fria? Ele tem aqui, ó, vamos pegar a mais comum de todas. Aqui, ó, esse número aqui vai indicar o grau térmico da vela, certo? Quanto mais baixo esse número aqui, por exemplo, 5, tá? 6, 5, 4, a vela mais quente vai ser, menos capacidade tem de dissipar o calor, e uma vela mais quente, com um número mais pequeno aqui, uma 5, por exemplo, é indicada por um motor que trabalha em baixa rotação e trabalha frio, um motor que não esquenta muito. E, ao contrário, quanto mais alto for esse algarismo aqui, esse número, por exemplo, 8, 9 ou 10, mais fria é a vela. Se entende que é mais fria. Ela tem mais capacidade de ceder o calor acumulado nela para o cilindro do motor, certo? Então, é o número. Simplesmente vocês veem um número. A maioria das roçadeiras e motosserra hoje em dia vem com esse grau aqui, ó. Se você não achar no corpo de porcelana, você vai aqui, ó, tá aí, WS7, certo? Aqui você tem uma vela longa, tá, de um motor de popa, BR7HS. E aqui temos uma vela mais quente, percebe? Essa aqui é uma 5HS e essa aqui é uma 7HS. Percebe? Essa vela é mais quente, ela tem menos capacidade de dissipar o calor. É para um motor que trabalha com menos rotação, um motor que esquenta menos, com menos compressão também, esqueci de falar, um motor menos taxado, com a taxa de compressão mais baixa, com menos compressão, a tendência é esquentar menos também, vai usar uma vela mais fria. Um motor com mais giro, mais rotação, com uma taxa de compressão mais alta, ele precisa de uma vela. Aliás, um motor que gire pouco, que tenha baixa, a taxa de compressão seja baixa, que tenha pouca compressão de fábrica, normal, pouco comprimido, é um motor que vai esquentar menos e vai precisar de uma vela mais quente para manter a temperatura de funcionamento e não ficar muito fria a vela, não ficar molhada e produzir até uma falha, às vezes por perca de centelha.
a própria umidade pode fazer que a centelha, em lugar de pular aqui, ela escorre para esse lado aqui, produzindo uma falha quando a vela fica muito úmida, certo? Então, um motor com baixa rotação, com taxa de compressão baixa, que esquenta pouco, ele vai precisar de uma vela mais quente, certo? Já um motor que gira muito, com uma taxa de compressão alta, a tendência é esquentar, ele vai precisar de uma vela mais fria, certo? Justamente para evitar o superaquecimento do motor e da vela, certo? E manter a temperatura estável de funcionamento. E para vocês entenderem melhor como é que funciona a dissipação térmica da vela, eu vou tentar fazer um desenho aqui para vocês, certo? Tem aqui na internet também, vocês acham bastante material sobre isso, mas vamos fazer aqui. Acredito que eu consigo fazer aqui, tá? Vamos começar pela rosca da vela, tá? Essa aqui é a parte da rosca da vela. Aqui dentro está a porcelana e com o eletrodo central no meio dela, tá? Essa porcelana aqui está bem prensada contra essa parte metálica. Essa porcelana está imprensada contra a parte metálica, justamente também para evitar fuga de pressão do motor, certo? Aqui vocês têm o eletrodo lateral, aqui a porcelana, percebe? Continuando para cima aqui, a vela engrossa um pouquinho onde vai a chave, depois fecha lá em cima e a porcelana vai por dentro da vela, encostando na parte metálica, bem imprensada, e sobe lá em cima, tá? E aí tem o biquinho onde iria o cabo da vela, percebe? Agora, vejam bem como é que funcionam as coisas. Quanto mais essa porcelana, quanto mais parte, quanto maior seja a superfície da porcelana que encosta na parte metálica, mais fria é a vela. Ela consegue dissipar mais o calor acumulado na porcelana para a parte metálica da vela, tá? O calor acumulado na porcelana para a parte metálica e da parte metálica para o cilindro, tá? Quanto mais encosta, quanto mais superfície tem encostando no metal, mais fria é a vela. Ela esfria mais rápido, ela passa o calor da porcelana para a parte metálica mais rápido, ela tem mais contato. Imagine que você tem, vamos supor aqui, ó, você tem essa peça aqui, ó, essa peça aqui incandescente, ao vermelho. Se você deixar ele no ar, ele vai demorar muito para esfriar, certo? Vai demorar bastante para esfriar. Agora, veja bem, se você colocar ela, por exemplo, no óleo, mergulhar uma parte dele no óleo, ele vai esfriar mais rápido, certo? Esse seria a porcelana da vela, o óleo seria a parte metálica. Se você encostar todo o parafuso, ele vai esfriar mais rápido. Se você encostar só uma partezinha pequena, ele vai demorar mais tempo, vai esfriar mais rápido que ficar no ar, só que vai demorar um pouco mais de tempo, entende? Então, essa aí é a lógica, tá? Disso aqui. Quanto mais a porcelana encosta no metal, mais fria é a vela. E quando a vela, aqui nós temos a rosca novamente, tá? A parte de metal aqui, onde pega a chave, e aqui fecha. E quando o eletrodo, ou melhor, a porcelana fica lá dentro, bem escondida lá, certo? Lá bem no fundo. E o eletrodo sai aqui. E aqui a porcelana pega só um pouco também e sai lá em cima. Aqui nós temos uma vela mais quente. Vejam bem a diferença, ó. Esse pocinho aqui dentro, esse buraquinho, lá dentro vocês enxergam, né? Lá dentro a porcelana encosta no ferro, no aço. Aí depois para cima aqui ele fica separado. Quanto mais fundo for esse pocinho, mais longe ou mais vai demorar a porcelana para encostar no metal e mais quente é a vela. Quanto mais fundo esse pocinho, esse buraquinho,
A porcelana mais demora em entrar em contato com o ferro, ou com o aço, perdão, e mais quente se torna a vela. Quanto mais raso for esse buraquinho aqui, a porcelana tem mais contato com a parte metálica e mais fria se torna a vela. Ela cede o calor mais facilmente, certo? E o perigo, então, de colocar uma vela errada é isso aí. Por exemplo, você pega uma estilo 038, uma motosserra que esquenta bastante. A vela dela é justamente uma BPMR CTA. Se você botar uma BPMR 5 e botar a motosserra para trabalhar valendo, esquentar bem, e ele estiver levemente carbonizado, ela corre um risco muito grande de derreter o pistão. Tá? E pode acontecer, e já aconteceu várias vezes aqui, certo? Tem casos extremos também, tem velas que nem sequer, que são para motores de competição de alto rendimento, alto desempenho, que eles nem têm esse eletrodo lateral aqui, e a porcelana é rente, parelho, não existe esse pocinho aqui. A vela é muito fria, ela consegue dissipar muito calor para o cilindro, e já seja o motor esfriado a água ou ar, o cilindro vai ser resfriado e a vela passou o calor dela para o cilindro e o calor vai ser dissipado ou pelo ar ou pela água que resfria o motor, e assim mantém a temperatura de funcionamento. Certo, galerinha? Então é isso aí, a diferença entre uma vela fria e uma vela quente, os perigos de colocar a vela errada. A gente falou de colocar uma vela muito quente, aliás, uma vela muito quente no motor que já é quente de por si, que trabalha em alta rotação e tem muita compressão, pode derreter o pistão. Já ao contrário, num motor que não esquenta muito e que tem pouca compressão, se você colocar uma vela muito fria demais, o que pode acontecer? Ele vai trabalhar encharcado, não vai produzir a queima total do combustível, e o motor, a vela sobretudo, vai ficar molhada, todo o tempo molhada. E pode acontecer que em algum momento, por essa umidade, ele fugir a centelha por essa parte aqui, em lugar de sair no eletrodo central e produzir a falha. Você tira a vela fora, ela funciona bem, aparentemente da centelha, você coloca lá dentro e ela não funciona. Acontece muitas vezes, tá? Porque o ar também é um isolante, e uma coisa é você testar a vela fora, tá? No ar aqui fora, ele vai saltar a centelha, mas pode acontecer que lá dentro no cilindro, quando o ar está comprimido e tem muitas mais moléculas de ar junto, aumenta a resistência ao passo da eletricidade do ar, a corrente não vai pular no eletrodo, ele vai fugir para a virada e a máquina simplesmente não vai pegar, ou vai pegar e não vai disparar e vai ficar falhando. Certo, galerinha? Então é isso aí, se atentem, tá? O grau térmico da vela. Eu sei que geralmente todo mundo compra vela nas lojas, que conhece vela de motosserra, roçadeira, e sempre vai vir o grau térmico certo, praticamente sempre. Mas pode acontecer alguma vez de vir uma vela errada, então fiquem atentos. A maioria das roçadeiras e motosserra, o grau térmico da vela é 7, certo? Não é 5, não é 4, não é 6, é 7. Tá, galerinha? Então espero que esse vídeo tenha esclarecido. Quem tinha alguma dúvida com respeito ao grau térmico das velas, e mais adiante a gente vai conversar sobre isso aqui, ó. Em um outro conteúdo vamos conversar sobre isso aqui, ó. Porque algumas velas têm a letra R e outras não, e os que têm a letra R, na maioria dos casos, ele vem com a impressão na cor azul, sobretudo nos modelos NGK. Qual é a finalidade de uma vela com a letra R? Que significa que ele é resistiva, ele tem um resistor aqui dentro no corpo da vela, certo? E qual é a finalidade desse resistor e por que a gente deve preferir velas resistivas a velas comuns, sem o resistor, ou velas que você vê aqui que não aparece a letra R. Em um outro conteúdo a gente vai conversar sobre isso, certo, galerinha? Então, forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.